Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos, o podcast do Público sobre temas africanos. Desta vez, eu e o professor Elísio Macamo vamos conversar sobre a morte do ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, um político que se tornou uma referência da esquerda mundial e um exemplo de ética e humildade. Que ensinamentos podem os líderes africanos retirar da conduta política desse homem que passou 13 anos na prisão, sofreu torturas, quase enlouqueceu, mas nunca se deixou cair na amargura e no desejo de vingança? A seguir falaremos da estranha aproximação das juntas militares do Burkina Faso e do Níger aos talibãs do Afeganistão. Numa altura em que a violência jihadista do Sahel se agudiza, como se explica esta aproximação ao regime com ligações à Al-Qaeda que combate no Sahel? Na segunda parte, a nossa convidada é a realizadora Denise Fernandes. Nascida em Lisboa, filha de pais cabo-verdianos, cresceu no cantão italiano da Suíça, estudou cinema no Conservatório Internacional de Ciências Audiovisuais em Lugano e na célebre Escola de Cinema de San Antonio de los Baños, em Cuba, fundada pelo escritor colombiano Gabriel García Márquez. Depois de uma série de curtas-metragens, estreia-se agora nas longas-metragens com Anami, filme que chegou comercialmente às salas de cinema na semana passada em Portugal, depois de ter vencido no ano passado a competição nacional no Festival de Cinema Indie Lisboa. Feita a introdução, passemos então à conversa. José Alberto Mujica Cordano, cuja história irá lembrar simplesmente como Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, transformou-se nas últimas 2 décadas da sua vida numa celebridade da esquerda mundial, venerado por muitos e admirado por outros tantos. Capaz de extrair com faces simples ideias sintéticas, ensinamentos profundos de ética, de ação e pensamento, tornou-se quase viral nas redes sociais. Mas este político, que morreu de um cancro no esófago a uma semana de completar 90 anos, teve uma vida pejada de condimentos com que outros se deixam levar pela amargura e a tristeza. Mas escolheu outro caminho. Órfão aos 8 anos, anarquista aos 14, guerrilheiro aos 28, clandestino aos 34, ferido a tiro aos 35, definitivamente preso aos 37, libertado aos 49, depois do fim da ditadura no Uruguai, e apesar de ter passado por torturas, maus tratos e a quase loucura, tornou-se um político democrático que chegou a presidente. O homem não é ele próprio, o homem é filho das vicissitudes, das adversidades. Alguns de nós tivemos a sorte de a vida nos ter espremido sem nos abater, de nos dar licença para continuar a viver e, em certa medida, colher o mel que conseguimos no meio das amarguras. Se assim não fosse, nunca teríamos feito esse mel, contou numa entrevista ao site do historiador argentino Felipe Pinha. É nessa entrevista que se define como um velho que tem uns quantos anos de prisão de tiros no lombo, um tipo que se equivocou muito, como a sua geração, meio teimoso, obstinado e que tenta, tanto quanto possível, ser coerente com o que pensa, todos os dias do ano e todos os anos da sua vida. Este é um homem que aprendeu, a duras penas, a arte de levantar-se do chão, pois o segredo está no saber erguer-se sempre, por mais quedas acumuladas. Como afirmou no seu discurso de renúncia ao cargo de senador em 2020, temos de dar graças à vida. Ter sucesso na vida não é vencer, ter sucesso é levantar-se e começar de novo de cada vez que se cai, afirmou quando se demitiu do Senado Uruguai em 2020. O que pensa da figura do Pepe Mujica, professor? Sim, eu estou um pouco dividido, né? Quer dizer, tenho uma grande admiração pela simplicidade que ele revelou na segunda parte da sua vida, né? E a forma obstinada como ele foi coerente nessa identidade que ele escolheu, né? Então eu tenho uma grande admiração por isso. Por outro lado, para mim ele é uma espécie de figura trágica, né? Como são
muitas pessoas que enveredaram pela carreira política nos países do Sul, né? Tanto na América do Sul, mas também em África e na Ásia, que por força das circunstâncias, mas não só, também por força das suas crenças, fizeram coisas das quais, de certeza, algumas dessas pessoas se envergonharam, né? Para o resto da sua vida. E por isso, tanto há esse elemento trágico na heroicidade desta gente aqui. E eu vejo isso também nele. Eu vejo, no fundo, alguém que tentou gerir o lado trágico da sua vida, né? Mas ao fazer isso talvez seja um aspecto positivo na avaliação da sua pessoa. Ele tem conseguido servir como exemplo, modelo para muitos, ainda que aqueles a quem interessava seguir esse modelo, pronto, não se tenham. Quer dizer, essas pessoas não seguiram necessariamente esse modelo. Aqui estou a falar de políticos, essencialmente. Mas então é isso aí, é uma certa ambivalência naquilo que eu penso em relação a este indivíduo. Eu falei nisso na introdução. Ele próprio reconhece os erros do seu passado e reconhece que são erros também de geração, ou seja, a ideia de que podiam mudar o mundo, e essa ideia de que podiam mudar o mundo com a força das armas era uma coisa muito em voga nos anos 60, em que eles, na América Latina e também a África, ou seja, também todos os movimentos de libertação surgem quase todos aí nos anos 60, portanto é um bocado o ar dos tempos, não é? Também essa ideia de mudar o mundo com as armas. Não há dúvidas que esse é o caso, né? Só que, pronto, eu vejo duas coisas aí. Uma é saber que isso sempre pode servir de desculpa, não para o caso dele, ainda que ele seja acusado pela direita na América do Sul, por nunca ter pedido desculpas pelos crimes mais diretos que aconteceram ao seu redor. Mas isso nunca pode servir de desculpa para a gente não reconhecer, por exemplo, mesmo sob o perigo de ser anacrônico, né? Não reconhecer que mesmo naquela altura o que fizeram não devia ter sido feito, né? Quer dizer, eu estou a utilizar a figura do Mujica mais para falar, na verdade, sobre os nossos próprios heróis em África, sobretudo nos países onde a independência foi alcançada através de lutas armadas. Então, há crimes que foram cometidos, visto já anaconisticamente, né? Há crimes que foram cometidos e eu noto, por exemplo, em Moçambique uma grande dificuldade de as pessoas falarem sobre isso sem necessariamente justificar as suas opções com base na ideia de que o tempo assim o exigiu, ou foi o espírito do tempo e não sei. Então esse é um aspecto. Mas eu reconheço que isto aqui é muito difícil, Antônio. Mas o outro aspecto tem muito a ver com o exemplo que é essa figura aqui, daquilo que os gregos chamavam, quer dizer, aquilo que devia ser a virtude, né? Quer dizer, o esforço que nós devíamos empreender para sempre sermos a melhor versão de nós próprios. Então eu acho que ele fez esse investimento e a pergunta que a gente pode levantar é se podemos ter a esperança de que outros políticos, sobretudo com um passado mais ou menos idêntico, tenham a coragem também de investirem muito mais em si próprios para serem uma melhor versão de si próprios, né? Então tem esse aspecto. Não há aqui também um paralelismo que se possa traçar também com o percurso político, por exemplo, de Nelson Mandela, que também passou, ou seja, que também foi um radical que passou pela prisão e saiu da prisão com essa ideia de que a democracia que é importante e, portanto, todos que têm que estar nela
E essa ideia também que Mujica disse, que a vingança que não alimenta o ódio e a vingança não serve para nada. Ou seja, há aqui também este paralelismo no percurso, ou seja, emergiram da prisão políticos democráticos com vontade de construir um país com todos, não é? Não, esse paralelismo é muito forte. Na verdade, foi uma das primeiras coisas que eu pensei, né? Isto aqui é muito interessante. Pensei em Nelson Mandela. Pensei também, até certo ponto, em alguns políticos cabo-verdianos que conseguiram, por exemplo, o comandante Pedro Pires, não sei quantos, que conseguiram se refazer, não é? O que a gente já não pode dizer de muitos outros políticos africanos com uma trajetória idêntica. Mas talvez aí a questão, para mim, seja de a gente se interrogar, sabe, até que ponto é que existe aqui material para essas pessoas, mas também para quem estuda essas pessoas, de desenvolver, digamos assim, uma espécie de filosofia política a partir daí. Porque nós estamos praticamente reféns de filosofias políticas que não refletem necessariamente a nossa experiência. Nós queremos construir a democracia com base na experiência europeia, tanto do liberalismo, acho que essa é a principal experiência europeia. E, entretanto, nós temos casos como o do Mujica, mas também do Mandela e várias outras pessoas, casos de pessoas que aprendem do seu próprio passado, né? E depois procuram encontrar subsídios aí. Não é verdade que nenhum destes fez isso de forma sistemática, mas eu penso que é possível encontrar subsídios aí para fundamentar uma filosofia política sul-americana, uma filosofia política africana, né? O Mujica defendia uma cultura, aquilo que ele chamava uma cultura do inconformismo, que é, e ele dizia que era aquela que não nos deixa parar até que consigamos mais quilos por hectare de trigo ou mais litros por vaca leiteira. Tudo, absolutamente tudo, pode ser feito de um modo um pouco melhor do que foi feito ontem. Foi um inconformismo que fez com que pequenas sociedades ganhassem respeito sobre o que fazem. Acha que, por exemplo, Moçambique poderia ganhar com uma cultura de inconformismo? Sim, sem dúvidas. A questão, na verdade, essa questão pressupõe uma coisa que me parece neste momento difícil, não só em Moçambique, mas também, por exemplo, em Angola, ou já agora na Guiné também, Guiné-Bissau, menos em Cabo Verde, que é o problema de como vencer a complacência, né? Porque, quer dizer, por um lado, essa política do inconformismo seria de facto a vitória sobre a complacência, mas a complacência é tão forte que sempre garante que haja recaída, né? Nesta gente. Haja esta incapacidade, em minha opinião, de aprender do próprio percurso. Porque, sabe, quando a gente observa as coisas que acontecem, sobretudo em Moçambique ou em Angola, e são feitas por quem lutou pela autodeterminação e, por definição, quem lutou pela dignidade humana. Quando a gente observa as coisas que acontecem aí, eu pelo menos tenho muitas dificuldades em imaginar que essa gente consiga refletir sobre o que faz, né? Porque se conseguisse refletir sobre o que faz, eu acho que teria mais comedimento, né? Em relação a certas coisas. E eu não vejo isso, infelizmente. E por isso eu digo, sim, de facto, o inconformismo, mas o inconformismo não ao nível material, o inconformismo ao nível ético e moral. É isso que se pretende, é isso que devia ser. Mas é preciso vencer a complacência. Passemos então ao segundo tema. O Sahel continua a ser a região mais atingida pelo terrorismo no mundo. Este ano superou-se pela primeira vez os 25 mil mortos, mais de metade das mortes causadas pelo terrorismo, de acordo com o Índice Global de Terrorismo de 2025. Pelo segundo ano consecutivo, o Burkina Faso é o país mais afetado pela violência terrorista no mundo, substituindo o Afeganistão.
O recente ataque do Jamaat al-Nusrat al-Islam wa al-Muslimin, se o meu árabe não está assim tão mal, grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos, portanto este recente ataque à vila de Djibo, uma capital provincial na região do Sahel, pôs em evidência, de acordo com o Instituto do Estudo da Guerra, a capacidade dos jihadistas para invadir centros populacionais e infligir grandes baixas ao exército, ao mesmo tempo que demonstrava a incapacidade da junta militar liderada por Ibrahim Traoré de melhorar a segurança no país. O que tem acentuado a violência contra civis numa estratégia de contra-insurreição que tem levado a diversos massacres de civis, sem, com isso, enfraquecer os jihadistas. Em novembro, numa entrevista ao público, o padre burkinês Jacques Sawadogo dizia que hoje há dificuldades de segurança em grande parte do país e que é muito difícil chegar por terra a zonas como a de Titau e Djibo, que têm de ser abastecidas por via aérea. Por isso, a imagem do embaixador do Burkina Faso no Irão, Mohammadi Kaboré, sentado ao lado do seu homólogo afegão Maouvi Fazl Mohammad Haqqani, partilhada nas redes sociais pela própria representação diplomática talibã em Teherão, surpreende pelo apoio que o governo afegão tem dado à Al-Qaeda no seu território. O Ansarul Islam está ligado ao grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos, que é como de quem diz Al-Qaeda, e este Ansarul Islam é um dos mais ativos no Burkina Faso. A reunião entre Kaboré e Haqqani realizou-se na semana passada, mas já antes, segundo a Jeune Afrique, o embaixador afegão havia recebido o embaixador do Níger no Irão, Seydou Zadawa Ali, para fortalecer a relação bilateral entre os dois países, como aconteceu com o Burkina Faso. De acordo com a revista, estas movimentações diplomáticas poderão estar relacionadas com uma negociação de tréguas com os rebeldes jihadistas para o qual o Burkina Faso e o Níger poderão precisar do Afeganistão, que são quem tem as melhores relações com a Al-Qaeda. O facto de tudo ter acontecido em Teherão estará relacionado com o interesse iraniano em reforçar a cooperação com os países da Aliança dos Estados do Sahel, de que faz parte também Mali. Professor, o que pensa de todas estas movimentações do Burkina Faso e do Níger em relação ao Irão ou em relação ao Afeganistão? Bom, eu penso que não são surpreendentes, né? Sobretudo se a gente tomar em consideração dois fatores. O primeiro fator é que, há naturalmente esta violência que os três países estão a sofrer neste momento e que tem ligações com grupos islâmicos, e eu penso ser prudente da parte desses países explorar a possibilidade de encontrar uma solução junto de países que são conhecidos como financiadores desse tipo de violência, desse tipo de terrorismo. Então, já vão tarde nesse esforço, né? Porque isso é importante. Então, esse é um aspecto. Agora, o segundo aspecto, que me parece talvez mais importante, é que pela forma de atuação dessas três ditaduras, né? Era claro que elas em algum momento iam precisar de articular com alguém no mundo, e como hostilizaram uma boa parte do mundo, sobretudo o mundo ocidental, não lhe resta outra coisa senão estabelecer contatos com párias, com outros párias internacionais, e aí de facto as opções são muito limitadas, né? Só pode restar o Irão, claro, a Rússia também, e a China, ainda que, por exemplo, aquele artigo do Jeune Afrique fala de um certo conflito entre a China e o Níger em relação à exploração do petróleo. Portanto, são poucas as opções que esses países têm, e não têm outro remédio senão, de facto, abraçar o diabo, e, claro, na sua perspectiva, eles sempre vão dar a entender que estão a fazer a coisa mais certa, né? Mas, Antônio, há uma outra questão que eu queria levantar em relação a isto aqui. E é uma questão um pouco difícil, porque tem a ver com a recente visita do presidente Donald Trump ao Golfo. E uma das coisas que aconteceu durante esta visita foi o encontro que ele teve com um novo líder da Síria, né? Que foi declarado terrorista pelos Estados Unidos,
havia inclusivamente uma recompensa pela sua captura, uma recompensa milionária pela sua captura. E hoje aparece um presidente americano, democraticamente eleito, tanto que em princípio devia refletir os valores democráticos, né? E essa pessoa abraça esse indivíduo. Então, por que isso aqui é difícil? É difícil porque para muita gente isto pode ser um exemplo de hipocrisia, não é? Ou até certo ponto de oportunismo. E eu acho que até certo ponto. Há uma certa manifestação de cinismo e hipocrisia na atitude dos Estados Unidos, né? Mas, ao mesmo tempo, isto vindo de alguém como o Trump, sabe, que tem todas as características de um líder autocrático, né? Portanto, tem todas as características daqueles líderes, daqueles 3 líderes no Sahel, né? Também não surpreende, né? Porque não são pessoas que são guiadas, não sei, por valores, são pessoas que são guiadas apenas pelo momento e pelas oportunidades que surgem no momento. Então, há este problema também com esses 3 países. E eu fico assim estupefato quando eu leio coisas escritas por acadêmicos africanos a descreverem o que está acontecendo naqueles 3 países como uma revolução, né? E esses indivíduos são descritos como revolucionários. Mas que tipo de revolução? Com base em que ideias? Sabe, não faz absolutamente nenhum sentido, senão no contexto do oportunismo, né? Então queria ter dito isso aí. Professor, vamos a seguir a receber a nossa convidada, a realizadora Denise Fernandes. A primeira longa-metragem de Denise Fernandes estreou comercialmente em Portugal depois de uma jornada bem-sucedida por uma vintena de festivais no mundo, incluindo ter ganho vários prémios. Além do prémio no Indie Lisboa, o ano passado, ganhou os prémios de melhor realizador emergente, de melhor argumento e uma menção especial do júri no Festival de Locarno, para além de também ter ganho o prémio do júri para o melhor filme de ficção no Festival de São Paulo, isto entre outros prémios. Anami é um filme cabo-verdiano feito por uma realizadora da diáspora com técnicos de vários países. Chama a atenção para a belíssima direção de fotografia da colombiana Alana Mejia González, filmado na paisagem de lava da Ilha do Fogo, com um nome em japonês que significa chuva de pétalas de cerejeira e com uma protagonista que numas ilhas africanas no meio do Atlântico, de onde se parte, escolhe ficar. Denise Fernandes, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui neste podcast. Começava por lhe perguntar que Cabo Verde é este que filmou em Anami, o Cabo Verde que encontrou ou o Cabo Verde das suas fantasias? É um filme que nasce de muitas minhas reflexões, de experiências também, e também o encontro com o que encontrei na Ilha do Fogo e das possibilidades que esse território oferece. Eu digo que o fogo foi a minha tela e que esta, digamos, fantasia presente no filme, na verdade não é só uma construção, mas foi um convite da própria ilha, que tem também a sua quase personalidade, quase de sonho, e o que fiz foi recolher isso, observar isso e ter isso presente na história do filme. Aquela paisagem cinzenta permite pintar de várias cores. Exatamente. O que é que sentiu a primeira vez que pisou Cabo Verde? Com que anos tinha quando lá foi a primeira vez? A primeira vez era 2003, eu tinha 13, e lembro-me,
eu estava na Suíça e para mim essa viagem foi muito, muito longa. É um bocadinho diferente viajar de Lisboa para o Cabo Verde e da Suíça para Cabo Verde. E foi a minha primeira viagem longa. E lembro-me acordar de manhã, tipo chegar à noite, tentar não ver nada e amanhecer no dia seguinte, e começar a tentar, ok, é este o Cabo Verde. Ouvi falar, naquela época era a vida inteira a ouvir, e tentei de começar, lembro-me, a ver cores diferentes, no sentido mesmo de geologicamente, sons. Acho que foi uma abordagem mesmo também de observação desde o início. A sua cultura, portanto, cresceu no cantão italiano da Suíça, não é? Sim. A sua cultura é muito mais italiana do que cabo-verdiana? Ou Cabo Verde estava sempre presente em sua casa? Sim, tudo é presente. Impossível para mim. Na verdade, quando eu estava na Suíça, a identidade cabo-verdiana eu não sabia nem que eu tinha, porque pensava que isto ficou perdido no meio das migrações. E pensei, então, durante a maioria da minha infância ou da minha adolescência, quase nem calculava que isto fosse uma parte de mim, e eu própria então tinha essa distância. Mas na verdade, com o tempo e também através desse filme, percebi que na verdade não era o caso. Acho que somos também esponjas, nós da diáspora, independentemente de nós expressarmos o sentirmos de pertencer ao país de origem, mas na verdade somos esponjas das dinâmicas. Não podemos fugir das dinâmicas, não podemos fugir dos nossos apelidos, da língua dos nossos pais. Então eu vivia talvez uma identidade cabo-verdiana, eu digo, entre as paredes de casa, porque não cresci numa comunidade. Então as pessoas cabo-verdianas que eu conhecia eram da minha família. E também, mas ao mesmo tempo estava numa cultura italófona, que também define o meu percurso. Acho que eu sou... Tudo é parte de mim, de alguma forma. Este filme também tem a ver com essa experiência da primeira vez que foi à Ilha do Fogo? Então, eu sou da Ilha de Santiago e conheci a Ilha do Fogo através desse projeto. Mas claramente há episódios dessa primeira viagem. O filme também fala de uma adolescente e há outros personagens adolescentes. Temos uma personagem que é da diáspora também e que regressa à ilha. Eu não defino o meu filme como autobiográfico, mas claramente há coisas que eu vivi que de alguma forma moldaram a maneira de eu escrever o filme. E sentiu também essa diferença entre o crioulo que falava e o crioulo que escutou quando chegou a Cabo Verde? Na Ilha de Santiago não, mas por exemplo na Ilha do Fogo, o crioulo é diferente da Ilha de Santiago. Eu acho que antes de começar a trabalhar sobre no Anami, a minha ideia de Cabo Verde era uma ideia muito, como pessoa da diáspora, era muito homogénea, como se Cabo Verde fosse uma coisa só. Sabia claramente que existiam várias ilhas, mas é só passando muito tempo e muitas viagens no desenvolvimento desse filme que percebi que é totalmente o contrário. Cada ilha tem o próprio universo, a própria maneira de usar a língua. As pessoas também, a fisionomia das pessoas pode mudar muito de uma ilha para a outra. Então essa diversidade também a nível de língua são coisas que eu na verdade não tinha percebido bem, e só através do processo de fazer esse filme que ficou tudo muito mais claro. Os imaginários também são diferentes nas diferentes ilhas? Eu imagino que sim. Eu agora conheço 3 ilhas, ainda faltam algumas, mas eu acho que sim. Temos que também imaginar que Cabo Verde são ilhas e que há pessoas, ou eu diria a maioria das pessoas, não sai da própria ilha. E então é como se uma ilha diferente
especialmente aquelas que ficam longe. Não digo que sejam países diferentes, mas não existe essa mobilidade muito grande. Interilhas, não é? Quer dizer, as pessoas que fazem isso é mais por trabalho, às vezes é por família, mas não é o comum. Então o que acontece é que realmente as identidades ficam mesmo muito fortes e muito próprias também. Claramente temos uma base muito forte que fica em comum para todas as ilhas, mas também acho que foi muito bonito no processo de fazer esse filme ver mesmo as especificidades do fogo. Sim, olá. Eu queria recuperar aí alguns pontos que estava aqui a referir, principalmente este último ponto que me deixou assim muito interessado, que é a maioria das pessoas fica lá, não sai das ilhas. Entretanto, existe essa ideia de que Cabo Verde se define pela sua diáspora, não é? Então, eu gostava de perceber como é que reflete essa tensão entre, por um lado, uma representação de Cabo Verde como um país de imigrantes e, por outro lado, toda esta gente que fica lá e cria, preserva, cultiva, por assim dizer, uma cultura própria. Em termos de imigração fora da ilha, a situação acho que é quase oposta, ou seja, quando eu falo dos movimentos entre as ilhas, eu vejo que há mais, são mais limitados, ou seja, não é por uma pessoa ser cabo-verdiana viver em Cabo Verde que de vez em quando pensa, bom, hoje vou dar um passeio nesta ilha ou na outra. Estamos a falar também de ter possibilidades de ter os recursos para fazer isso. Então eu acho que às vezes se pode subestimar e a questão da mobilidade, mesmo no próprio interior das próprias ilhas, o acesso à cidade não é garantida. Uma pessoa do interior pode ter dificuldades a mover-se, ir a eventos que acontecem na cidade. Isto é um tema comum, não tem só a ver com Cabo Verde. Mas quando eu falo do movimento das pessoas que saem de Cabo Verde, especialmente de um contexto de migração, estamos a falar do contrário, ou seja, temos mais pessoas cabo-verdianas a viver fora de Cabo Verde do que dentro de Cabo Verde. Então, isto acho que é também interessante ver como os movimentos acontecem mais para fora que dentro. Sim, e depois eu por acaso tinha preparado uma pergunta para si, mas acabou respondendo aqui logo no início, quando disse que o filme não era autobiográfico. Isso faz todo o sentido nos termos em que explicou a coisa. Mas ao mesmo tempo, justamente porque Cabo Verde é diáspora, de Cabo Verde é sempre este movimento entre as ilhas e o estrangeiro, né? Europa, Estados Unidos. Até que ponto é que seria impossível que a reflexão que uma cabo-verdiana faz sobre a sua vida não fosse autobiográfica? Ou a reflexão que ela faz sobre a vida de qualquer cabo-verdiano não fosse autobiográfica? Sim, eu acho que é uma identidade que tem tecidos em comum muito fortes. Às vezes recebo a pergunta: por que escolheste esses temas no filme? E eu explico, esses temas eu não posso tirar, tipo, do momento que eu ponho identidades cabo-verdianas, esses temas já vêm full package completo. Eu não posso tirar as dinâmicas de separação, as dinâmicas do sonho de sair, as dinâmicas de tentar de voltar, não se podem separar. Isto não tem a ver só com as pessoas que vivem dentro da ilha. Eu acho que mesmo quase estatisticamente, todos os cabo-verdianos nós temos alguém que partiu, alguém que não voltou, alguém que quer sair, que está a tentar. É mesmo uma coisa que nos deixa em comum. Então percebo no sentido que estás a dizer que é quase impossível tirar uma parte autobiográfica a partir do momento com o cabo-verdiano se expressa sobre a identidade cabo-verdiana. Acho que há uma parte inevitável, não digo que tenha que ser uma experiência direta que se reflete de forma completa no filme. Eu defendo muito a ideia do filme. Esse é um filme de ficção, é um filme
constrói a partir de uma base, e não foi só eu pôr lá a minha vida, absolutamente não. É importante para mim defender também isso, mas sim, concordo com a reflexão que acaba de fazer. Eu queria aproveitar essa oportunidade também para ouvir de uma cineasta como é que a gente pode se libertar de certas amarras, porque nós, não sei, na academia, na universidade, nós africanos que vivemos na diáspora, também temos esse problema de saber como falar de nós próprios sem estarmos presos, por um lado, à própria identidade e, por outro lado, ao território nacional, né? E por que é assim tão difícil falar sem referência a essas coisas? Não sei, né? Eu estou com a impressão de que, sobretudo, um país como Cabo Verde teria muito a dizer sobre a pouca relevância que a nação, o território deviam ter na definição do indivíduo. Então, como falar sobre a experiência humana sem referência sempre ao passaporte, à origem dos pais? Não sei se é possível no cinema. No meu caso, o Anami foi também experimentar isso, ou seja, há propostas dentro do Anami, a partir do título. O título não é uma palavra em crioulo, que são para mim também, eu acho que é uma questão de fazer, de não esperar que alguém diga ou defina do exterior o que é possível dizer e quais são os temas e como. Por exemplo, eu própria na minha filmografia, por sendo cabo-verdiana, os meus trabalhos iniciais não têm relação à identidade cabo-verdiana, e eu não fiz isso de forma consciente, foi simplesmente o que eu fiz no contexto em que eu estava, e acho esses trabalhos completamente válidos na minha filmografia. Não acho que foram um desvio ou algo que não foi necessário, porque senti, não é por eu ser cabo-verdiana que necessariamente tenho o dever de confinar-me, mas na verdade naquela altura, quando fiz esses trabalhos, eu nem tinha uma grande reflexão, ou simplesmente estas são personagens e fazem estas ações. Eu acho que também na proposta do Anami eu lembro-me no processo de escrita a pensar, bom, esse filme também é uma proposta, talvez não é mais clássica em algumas maneiras de contar sobre alguns temas, mas também não quis justificar-me muito. Eu, assim, de forma assim muito simples, eu posso dizer que eu nasci a ver cinema, vamos dizer, mais ocidental, foi o que eu tive acesso de ver, e não há justificação nenhuma. Falam há livros sobre pessoas que abrem uma porta, depois dessa porta existe um mundo cheio de neve, depois chega uma marinha, chega uma bruxa, ou seja, é o infinito de possibilidades, e eu vivi em absorver isso. E também a não me ver apresentada nesses mundos infinitos, ou seja, que depois, quando chegava digamos a minha parte, já não havia representação, e quando havia, eu também senti que podia ser confinado, mas depois, quando chegou o meu momento de ter alguma autoria, a partir do o que eu preciso, que pode ser completamente diferente do que outra pessoa, um autora cabo-verdiana precisa, mas eu pensei, eu quero fazer isto de uma forma livre, e sem o peso da definição exterior do que é suposto eu fazer por ser cabo-verdiana. Então acho que, para responder à tua pergunta, é só fazer, é só sair da caixa. Mas a verdade é que se espera a um realizador, porque estamos a falar de cinema aqui, a um realizador africano, mesmo tendo nascido em Portugal, mesmo tendo crescido na Suíça, que faça um filme africano e não que faça um filme europeu. Se, por exemplo, quisesse fazer um filme sobre uma situação na Suíça que nada tivesse a ver com a África e tudo mais, acho que as portas dos financiamentos para a produção de um filme assim seriam muito mais difíceis de abrir do que uma realizadora da diáspora a fazer um filme sobre a África. Eu acho
no contexto de filme autor, no meu caso parece-me muito, muito difícil não sentir a presença de uma autoria e de uma... Para levar um filme a cabo é necessário ter mesmo um push tão forte que do momento que alguém chega com uma proposta, eu já assumo que haja uma reflexão muito, muito complexa e bem feita. Se eu fizer, não vai acontecer, mas se fizer um filme sobre os bancos suíços, de alguma forma, mesmo se talvez não vai haver uma personagem cabo-verdiana, sempre vai haver, de uma forma ou da outra, uma reflexão que também sai da própria identidade. Então, na verdade, eu não sei se realmente... Acho que às vezes nós pensamos que as pessoas esperam algo de nós, mas na verdade, não. Na verdade, muitas vezes é também nossa responsabilidade, mais uma vez, fazer as nossas próprias propostas. Acho muito, muito raro essas propostas terem uma desconexão total de nós. Num país de onde habitualmente se parte, escolheu fazer um filme com uma protagonista que, tendo a oportunidade de partir, escolhe ficar. É uma afirmação política sua também neste filme? Político no sentido de que há uma intervenção aqui também uma tentativa de afirmação pessoal neste filme, dessa ideia de que Cabo Verde não tem que ser só aqueles que partem. Pode ser que a dimensão política apareça, e acho bem isto talvez ser também um tema que entra num contexto, digamos, mais político, mas para mim nunca ponto de partida como realizadora. O meu foco é a narração e o humano. Depois isso se pode ler em vários contextos, e em relação às escolhas que a Nana tem que fazer, o que eu soube é que eu queria criar uma situação ideal em que uma personagem é colocada na posição de escolher, quando na verdade, digamos, no mundo real muitas vezes a migração não é uma escolha. E o que defendo, o que eu quero mostrar através da Nana é talvez tentar de quebrar com essa ideia que automaticamente as pessoas que emigram procuram uma vida melhor. Acho que é assim quase um slogan muito usado com muita facilidade, é uma narrativa muito dominante. Para mim, eu própria vivi enquanto imigrante, diáspora. Isto é o tema, e para mim essa frase não é injusta, na verdade. Para mim, muitas pessoas deixam a vida melhor para sobreviver fora. Só queria não deixar óbvio o que é ser imigrante no sentido de ser imigrante não é algo óbvio, é uma coisa complexa e cada pessoa tem a própria vida. Eu digo, às vezes a migração é um processo de construção. Tu podes construir-te, ou teus filhos podem construir-te, mas também pode ser um processo de destruição. Há pessoas que se perdem, que se quebram no processo de imigração. O filme quer ter uma visão mais aberta e possibilitar as pessoas que vêem o filme de também ter a própria reflexão sobre o que é poder ficar ou ter a escolha de poder partir. Qual é a sua relação com a cultura japonesa para ter um título em japonês, um personagem japonês que fala e que tem diálogos com um personagem em crioulo, como se fosse absolutamente normal e como se entendessem? Qual é essa relação com o Japão? A relação que eu tenho com o Japão não é uma relação assim, intelectual ou profunda, não sou uma académica do Japão, nada disso. Eu cresci com storytelling japonês no contexto europeu. Na Suíça tínhamos que sejam desenhos animados, que sejam filmes de animação japoneses,
Então, na verdade, de uma forma ou da outra, a linguagem e cultura japonesa, esta é a forma mais direta que chegou a mim. E em relação à presença desta toque de uma outra ilha, que é a ilha do Japão no filme, para mim, como realizadora, foi simplesmente observar que estamos, muitas vezes nós apresentamos Cabo Verde ou alguns países africanos num contexto muito afastado, ou seja, isto é longe, isso é diferente, e eu quis com o filme encontrar uma maneira também de unir o Cabo Verde digamos, mais ao resto do mundo, e fiz isso através de outra ilha muito longe, que é a ilha do Japão, e observando algumas coisas que essas duas ilhas têm em comum. Foi importante para mim não falar só de singularidade da identidade cabo-verdiana, mas também do que ela pode ter em comum com outra ilha ou com outro país. Se tivesse a oportunidade de fazer filmes em Cabo Verde, ficava? Ficava de onde? Ficava em Cabo Verde? Eu não preciso necessariamente de ficar em Cabo Verde, porque já estou muito habituada a viajar. Acho que também o que eu faço vem deste contínuo mobilizar-me, encontrar-me em cidades diferentes. Eu posso fazer cinema em qualquer lado de alguma forma. O meu processo é muito ligado à escrita e depois na realização. Então escrever eu posso fazer em qualquer lugar, e filmar em Cabo Verde ainda não sei dizer se é o que também vem no futuro, é de continuar a focar-me nas ilhas ou não. Porque eu acho que esta conversa que ela está a sugerir é muito a ideia de que Cabo Verde ou África, que não são lugares, é nós, né? São mais um estado de espírito. Então, pouco importa se a gente trabalha a partir daqui ou de lá. O importante é o que a gente nutre no coração em relação a essas coisas, né? Portanto, era só esse comentário. Denise, muito obrigado por ter estado aqui. Foi um prazer. Obrigada. Estamos quase a chegar ao fim deste episódio de Na Terra dos Cacos, mas não podemos encerrar a conversa sem antes deixar aqui as nossas sugestões. Professor, o que nos trouxe desta vez? Bom, o que trago esta semana não é bem de recomendação cultural, não é bem livro, mas é muito livro, né? Porque há uma livraria moçambicana que se chama Mabuco, que na língua local quer dizer livros, portanto uma corrupção do inglês também, book, e ela completa 30 anos de existência. Na verdade completou esses 30 anos já em fevereiro, mas decidiu fazer as festividades no mês de maio, e portanto um programa muito interessante que ela está aí a organizar, e eu queria simplesmente utilizar essa deixa de a gente fazer este tipo de recomendações para falar da importância que essa livraria tem para a curiosidade em Moçambique, né? Porque para mim livros não são repositórios de conhecimento, né? Mas são repositórios de curiosidade, e a Mabuco faz esse trabalho muito bem, e aproveito até esta oportunidade para felicitar a Nathalie Bittencourt, que é a chefe dessa livraria. Eu, pela minha parte, venho falar do seminário Como se Constrói um País, Diálogos Interdisciplinares, sobre os 50 anos da independência de Angola que se assinalam este ano. Organizado pelo portal Boala, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, realiza-se nos dias 21 e 22 de maio,
próximas quinta e sexta-feira na Biblioteca Nacional em Lisboa. Próximas da outra semana, não é? Porque temos quarta-feira 17. Terá participação, entre outros, de Jean-Michel Mabekotali, Ana Paula Tavares, Salvador Tito, Ângela Mingas, incluindo alguns que já passaram por este podcast, como Alberto Oliveira Pinto, Israel Campos, Luzia Muniz, Cédric de Carvalho e Januel Gonçalves. Dito isto, só nos resta despedir-nos com um muito obrigado por nos ter escutado, lembrando que daqui a 15 dias voltamos com mais temas africanos para discutir. Até lá, um bem-aja. Professor, como sempre, foi um prazer falar consigo. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.